Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metros, um podcast que fala de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Estamos aqui no nosso estúdio, cofinanciado pela FAPESC, para fazer um podcast sempre diferente, falando de coisas muito legais, coisas novidades muito boas, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre criatividade, sobre tecnologia. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, um amigo de muito tempo, já gravou o podcast aqui, nós estávamos vendo a conta que o último podcast que ele gravou foi logo que nós começamos, foi lá na minha sala ainda, isso foi 2023. 24 a gente gravou no pequeno estúdio, 25 a gente ficou montando esse estúdio aqui, e estamos 26 de novo falando com o Jeff, peguei ele de surpresa, fiz ele de surpresa vir aqui, mas ele já vai se apresentar para vocês, é um cara que tem o PAC. Ele vai falar um pouquinho do PAC para vocês, que é uma instituição, sem fins lucrativos, que ajuda jovens da comunidade, da quebrada, a se formar pessoal de tecnologia. Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, contar um pouquinho dessas histórias. Já contou uma vez, vai contar de novo algumas coisas novas, porque já faz quase 3 anos, então, que a gente conversou. Vamos falar coisas diferentes, coisas novas, e para vocês conhecerem e poderem participar do PAC, que todo mundo que está vendo aqui pode participar do PAC de alguma maneira. Jeff, quem é você, Jeff? Conta lá. Salomão, obrigado pelo convite. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai estar vendo esse podcast, mas é muito difícil falar quem que é o Jeff sem atrelar o Prototipando a Quebrada, porque é o meu segundo filho, né? Meu primeiro é o Ravi, meu pequeno de 7 anos, e depois o Prototipando. Mas eu gosto de falar que, além de ongueiro, empreendedor social, eu sou pai do Ravi, sou companheiro da Bia, sou educador apaixonado desde sempre, e eu sou cria de periferia. Então eu venho das comunidades de São Paulo, eu sou de São Paulo, saí de lá com 16 anos, fui morar no Paraná, acabei fazendo faculdade lá, depois vim para Floripa, e uma das coisas que eu acho que sintetiza um pouco de quem eu sou um incomodado. Eu sou um cara que descobri recentemente que eu tenho altas habilidades. Isso não é superpoder, isso é só o cérebro funcionando meio doido. E daí eu descobri que eu sempre fui incomodado com as coisas. Sempre tinha essa... não tá funcionando, não me encaixava, era diferente. E eu acho que ser incomodado me ajudou a construir os caminhos que eu fui trilhando, né? Pô, o primeiro formado da família, primeiro a fazer mestrado... Primeiro a empreender, assim, de forma mais formal. Venho de família de empreendedores por necessidade. Então, tenho tia que tem a carrocinha de cachorro-quente. Minha mãe vendeu roupa. Mas eu acho que ser um incomodado propiciou que eu chegasse em lugares que eu não imaginava. E daí você falou, né? Do último podcast que eu tive, muita coisa aconteceu comigo, com o Prototipando. Mas eu acho que ser um incomodado me criou mecanismos para poder acessar lugares que eu nem imaginava. Ano passado eu tive dentro de um processo e eu acabei parando em Brasília. E daí eu lembro que eu falei pra minha companheira assim, por isso, Bia, um beijo. Eu cheguei na Praça dos Três Poderes ali, eu comecei a chorar, mano. Sabe por quê? Porque eu falei, cara, eu venho da favela, parça. Não era pra eu estar aqui. Não era pra eu ter chego nesses lugares. Eu cheguei. E eu acho que tem lugares que eu ainda quero chegar, porque quando eu vou, eu não vou sozinho. Eu trago todo mundo que veio antes de mim. Meu pai, um homem imigrante do interior de Santa Catarina, minha mãe que veio de Pernambuco para São Paulo. Trago toda essa história, mas eu também levo os meus jovens, eu também levo essa galera para dizer, cara, dá. Então acho que, para resumir quem eu acho que eu sou um incomodado que por conta desse incômodo tá chegando nos lugares e tá podendo trazer uma galera junto. Acho que é um pouquinho, dá para resumir por aí. Então tá. E o Jeff fez o Prototipando a Quebrada. O que é o Prototipando a Quebrada? Bom, o Prototipando a Quebrada, para os íntimos, o PAC, né? PAC. É uma organização do terceiro setor. Então nós somos uma OSC que cria uma comunidade de aprendizagem para jovens de periferia dentro do centro de inovação. A gente tem uma missão que é conseguir conectar os jovens de periferia com todas as possibilidades de transformação do universo de inovação e tecnologia. De forma prática, o que a gente faz é garantir que quem é muito talentoso, que é afim, que tem vontade, que está lá na periferia, consiga saber que existe o universo de inovação e tecnologia e consiga acessar de forma qualitativa esses lugares. Quando eu falo qualitativa,
Salomão, tem um ponto que eu acho que é super importante, até quem tá vendo a gente saber, que não adianta eu pedir para um jovem que, puxa, gosta muito de tecnologia, que ele seja genial com um celular velho com a tela quebrada. Que ele vá ser um ótimo. Eu detesto, eu vou mudar um pouco a fala, eu detesto aquela lógica do case de superação, sabe? Nossa, o cara, ele aprendeu, ele pegou e aprendeu programação escrevendo num negócio de papel. Não, cara, ele precisa ter um bom computador para poder. E eu não tô falando que o pessoal não pode se dedicar com o pouco com a ferramenta que tem. Eu venho de periferia, cara. A gente é rei na engenharia de baixo orçamento. A gente cara, pô. Só que eu penso que como é que eu vou garantir que a gente consiga competir com o pessoal da China, com o pessoal dos Estados Unidos, que tem a melhor infra, a melhor estrutura para se desenvolver? Não dá. Então, o PAC nasce muito desse desejo, desse incômodo. Lembra que eu falei do incômodo? Eu queria garantir, eu e os founders e hoje as lideranças que estão comigo no Prototipando, a gente tem uma visão muito clara que precisamos garantir que esses jovens talentosos consigam ter um ambiente de aprendizagem legal, que eles façam parte de uma comunidade. Aqui é o grande tempero do Prototipando, é a comunidade de aprendizagem, e lá eles se fortaleçam para poder se desenvolver. Uma coisa legal do Prototipando, o Salomão, é que a gente está desde 2021 fazendo esse processo. Já são mais de 200 jovens que passaram pela organização. Hoje, a gente tem quase 60 no mercado de trabalho. E eles não é sobre ir embora, eles continuam dentro da rede. Eu sempre falo isso, né? Que o PAC é tipo o escoteiro, que você vai tendo outros lugares. Mas eu acho que para quem ainda não conhece o que o Prototipando tá fazendo, é criar essas comunidades de aprendizagem dentro dos ambientes de inovação, garantir que eles tenham um espaço de qualidade para poder se desenvolver e expandir a realidade dos nossos jovens e das pessoas do ecossistema. O ano passado a gente fez uma coisa, contando as novidades já, o ano passado a gente fez uma coisa muito legal. A gente fez, dentro do Startup Summit, a gente fez um hackathon, voltado para IA, o Hackathon, e a gente colocou 50 jovens. Teve gente que veio do Rio Grande do Sul e tal, lá dentro. Quando a gente leva essa galera pra lá, não é só o universo deles que muda, não é só ele falar, nossa, existe startup, eu posso empreender, eu posso depois ir lá pra TXM e montar minha startup, entende? Não é só eles que mudam. Os empreendedores que estão ali dentro começam a falar, nossa, eu vi o pitch dos jovens, que incrível que eles são. Nossa, eu nem sabia que jovem de periferia tinha tanta qualidade técnica. Nossa, então eu acho que é uma via de mão dupla. Acho que a gente garantir que isso exista é um pouquinho da mudança que a gente faz para os nossos jovens, mas também faz para o ecossistema. Você já deve ter pego aquela frase, né? Nossa, falta profissional para a área de tecnologia, tá faltando gente. Acho que mais do que formar profissional é garantir que essa galera consiga se conectar no ecossistema e se desenvolver lá dentro. Não estou formando peão de código. Eu não estou formando artista de design gráfico só para fazer postagem de rede social. Eu estou formando gente que vai ser liderança dentro do ecossistema. Estou formando gente que vai empreender dentro do ecossistema. Então acho que quando essa mudança veio, foi o que eu entendi do poder que a gente tinha, sabe? Tá, mas eu preciso entender uma coisa que para mim é dúvida, e já falei muitas vezes com você e sobre isso, e vai ao encontro e vai a uma discussão que eu tenho sobre esses programas de tecnologia, de formação de jovens da comunidade, porque nós temos uma demanda, né? Dizem, não sei até que ponto é verdade, que faltam 20 mil profissionais disso, 10 mil profissionais daquele outro, e barará. Vão contando essas milhões de histórias aí, que estão sendo contadas aí, e precisamos pegar formar esse profissional que vem da periferia para atender essa demanda, porque é uma demanda que está aí, e se não trouxer essa pessoa para essa demanda, ele não tem outra coisa que fazer, porque daqui a pouco tem um robô fazendo o que ele faz, né? Então, já vi aí, agora na CES, que foi essa semana passada aí, que é aquela feira de tecnologia que acontece nos Estados Unidos, colocando coisas que o trabalho braçal, o trabalho menos tecnológico, menos pensante, vai ser feito por robôs, né?
Eu li uma reportagem que hoje a Amazon é uma das empresas que maior número de funcionários tem no mundo, né? E eles vão substituir 60% deles por robôs. Robôs humanoides, né? Que vão fazer o serviço do ser humano. Então, que é um serviço que não leva, a capacidade intelectual não precisa ser muito alta para fazer, é mais repetitivo e tal, essa coisa toda. E, infelizmente, a gente acaba levando essas pessoas para esse trabalho mais repetitivo, né? Essa pessoa que vem da comunidade, que vem de uma escola, agora quer se fazer programas de tecnologia para ele ser programador, mas não dá para programar no papel, né? Não dá. Tem que ter um notebook bom, tem que ter um computador bom, tem que ter uma internet boa para ele fazer tudo isso. Por isso que estar no Centro de Inovação, isso eu acho que é um diferencial competitivo muito grande do PAC, né? Não adianta eu vou criar um programa de apoio aos jovens para lá numa casinha, não sei aonde. Tem um projeto que o Juliano da Secretaria está fazendo, que é o CRIO, que nós estamos tendo parceiro para conseguir uns notebooks para mim e tal, né? Que vai começar no Mocotó, vai fazer em outros bairros aqui, que vai dar estrutura também para isso acontecer, né? E não só estrutura física, mas também estrutura de pessoas para ensinar isso a acontecer. Bom, toda essa história que eu contei é para dizer assim, esses jovens que estão vindo, 200 é um número pequeno, tá? Mas para você é muito grande, mas é pequeno na quantidade que tem. Já estou falando em 10 mil vagas, 20 mil vagas, não sei o que, isso aqui. É curiosidade que não tem a ver, talvez tenha a ver com o PAC, mas tem a ver com a tua referência, porque você está próximo disso que está acontecendo. Esse jovem, esse adolescente, essa criança, ela quer fazer isso, ela está disposta a fazer isso e ela está preparada para isso. Não adianta eu colocar um menino fazer programação se ele não sabe matemática. E a escola não está preparando eles para isso. Tem uma coisa, Salomão, eu acho que é importante, pelo menos é a visão que a gente compartilha dentro do Prototipando, tá? Que não adianta eu falar para ele que existe programação se ele não sabe o que é isso. A primeira coisa que a gente traz muito profundo é você precisa criar um panorama de expansão de realidade, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? A gente tá vendo para esse ano para fazer um pipeline maior, né? Sensibilização, depois trazer para uma estrutura. Esse jovem precisa saber que existe esse universo. Ele precisa saber que sim, ele pode. Você falou da parte da matemática. Isso é aprendizado. Tem defasagens dentro da educação básica? Tem. Mas você consegue... se ele estiver engajado e com vontade, ele aprende. Tô falando isso porque é o que a gente vive com os nossos jovens. Mas eu quero engajar eles. Como é que eu engajo eles? Comunidade. Esse é o nosso molho. Eu falo que a gente tem um molho no PAC, que é o que faz dar certo. Por que esse jovem se engaja? E não é todo mundo não, tá? Tem gente que vivencia a experiência e fala, puxa, não é pra mim, vou fazer outra coisa. Tá tudo bem. Mas você cria uma comunidade que se retroalimenta e que se retrofortalece, é o ponto de transformação. Você falou uma coisa que o número é pequeno, 200, é porque a gente queria entender. Agora a gente consegue expandir. Agora eu entendo que eu preciso ter um centro de inovação, que eu preciso lá dentro criar o centro de experiência de aprendizagem, que é o termo que a gente usa para o espaço onde tem aprendizado de jovens. Eu entendo que lá eu tenho que fortalecer os vínculos desses jovens entre si, com o ecossistema, com os mentores. Quando esse cara entra dentro desse espaço, que não vai julgar ele, esse é o primeiro ponto, né? É um espaço que o acolhe e o desenvolve a partir de experiências práticas. Puxa, eu fui visitar tal lugar, eu aprendi a programar no computador, eu conversei com um mentor, eu fiz um papo com um cara que trabalha com inteligência artificial. Todo esse pool de coisas que a gente propicia faz com que este jovem se fortaleça. Porque é isso. Um ponto que é importante para quem está vendo é você não cria empoderamento de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. E você cria um ambiente para que esse cara se sinta inteligente, quisto, que ele tem potencial, é muito transformador. Porque é isso. Toda a sociedade, o ambiente escolar, quebram esses talentos. Deixam eles moidinhos. A gente vai colando esses caquinhos, ele vai começando a se olhar e falar, puxa, eu sou bom. Eu sou bom em audiovisual, eu sou bom em programação, eu sou bom em... Puxa, sempre não aprendi tão bem a matemática no colégio, mas, pô, eu tenho pensamento lógico. Vou estudar aqui para dar conta de ser um bom programador. Tô falando isso em casos reais, tá? Nossa, eu sou bom de comunicação. Eu falo bem, eu me posiciono bem. Puxa, existe um lugar para mim.
Nossa, eu sempre desenhei e fui zoado na escola. Nossa, talvez para mim a área de criativo seja, entendeu? Uhum. Então a gente cria esse ambiente, que esse jovem está sendo fortalecido pela própria comunidade. Eu coloco ele em contato com gente que trabalha na área. Esse é outro ponto, né? Experiência prática. Ele não vai ter um professor. E assim, gente, vem da educação, super pró-professores. Mas ele tem um mentor que já trabalha também. Uhum. Tem o professor. Mas o professor precisa virar mentor, né? Cada vez mais. Eu acho. Porque, primeiro, né, eu sou da escola de aprendizagem em que a gente tem que descer o professor do pedestal e colocar no mesmo lugar que os alunos. A gente tem a diferença. Qual que é a tua diferença, professor Salomão, pro Jeff? Você teve experiências, estudo, e ora bunda cadeira, que diz o Clóvis, que eu gosto bastante, que te propiciaram algumas conexões sinápticas, alguns conhecimentos. Eu também tive. Então a gente senta e a gente aprende junto. Eu acho que essa estrutura do professor, para mim, ela não tem que ser desse jeito. Não funciona aquela coisa do professor em sala de aula, sou o bastião do Mas eu sabe? quero dar minha opinião também nisso, porque o problema da educação, na minha opinião, é o 8 ou 80. Vem umas histórias aí que o protagonismo tem que deixar de ser do professor e passar a ser protagonismo ser do aluno. Eu sou contra isso. Eu não sou a favor do protagonismo do professor e nem o protagonismo do aluno. Eu sou protagonista de todo mundo junto, todo mundo ser protagonista. O professor, o aluno, a família, o Estado, ambiente, tudo ser protagonista. Nossa, agora o protagonismo do aluno, daí o aluno faz o que quer e o professor não pode fazer nada. Sabe uma coisa que eu acho doido, Salomão? E é legal estar aqui no podcast contigo, que você também é professor, também vem da educação. Cara, esses tempos eu tava lendo o processo da Academia dos Liceus, lá na Grécia Antiga e tal. Cara, era só uma galera que queria aprender. Eu falei isso brincando e meio com gíria, mas é pra criar engajamento. Mas quando você para pra pensar, era um bando de cara querendo aprender uns bagulho, com as pessoas que queriam trocar uns conhecimentos, eles se encontravam e aprendiam todo mundo junto. Eu acho que quando a gente cria... A escola de Sócrates peripatética, né? É. Eles iam lá pro mato pra aprender, conversar. mano. Então, eu acho... O Sócrates era o líder, mas o resto tudo, né? Mas esse conceito foi o que inspirou a gente para criar o CEA, que é o Centro de Experiência de Aprendizagem. Os conceitos que a gente usa no PAC, eles são muito pensados para criar sentido, né? Então, a unidade é o espaço físico. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade aqui, eu tenho uma unidade lá Pedra Branca. na Pedra Branca, lá no Inetec, eu tenho um lá no Passeio Primavera. E eles são unidades, são espaços físicos que a gente faz ações. Aqui, por exemplo, na unidade da TXM, a gente faz o PAC Compartilha, que é o nosso evento trimestral onde os jovens apresentam os projetos. A gente usa o auditório, é incrível para poder fazer esse espaço. Mas ele não é um centro de experiência de aprendizagem. O centro de experiência de aprendizagem é onde os jovens vão no cotidiano para poder se desenvolver. Quem escolhe são eles. O primeiro programa, imersão, né, eles ficam indo 3 vezes por semana, mas depois que passa esse onboarding dentro da comunidade, eles que definem. Tem gente que vai todo dia, tem gente que vai uma vez por semana, porque trabalha, estuda. Então, quando você cria esse ambiente, que ele sabe que ele vai ser acolhido, que ele vai ter um computador legal, que o mentor dele pode ir lá trocar uma ideia, que ele pode encontrar com os outros colegas para poder trocar aprendizado, puxa, é incrível. Que ele vai ter, sei lá, uma impressora 3D para poder testar que ele nunca tinha mexido na vida dele, ou que vai ter um meetup dentro de um centro desses que ele pode participar, falando, sei lá, de Python. Isso muda a relação. E daí, quando eu falo dessa estrutura de aprendizagem de todo mundo, eu gosto muito da ideia de coprotagonismo. Todo mundo é protagonista do seu processo, mas você tá aprendendo junto. Cara, muda. Eu queria muito, e é um dos desafios que a gente tem, de poder inspirar ambientes tradicionais de aprendizagem, tipo escola, universidade, para que a galera pudesse mudar um pouquinho essa mentalidade, sabe? Acho importante pra caramba a coisa do bunda cadeira, ler o texto, aprender lá a Bhaskara de verdade, fazendo exercício na mão. Mas só isso não funciona. Não funciona mais. Não funciona. Funcionou por um tempo, e mesmo nesses modelos novos aí que se falam, esses autores aí que eu não gosto muito, li todos, mas não gosto muito deles, assim, porque eu fiz meu mestrado e meu doutorado em educação, né? Então eu usei muito a educação como referência. Concordo com alguns autores, concordo com algum modelo, mas assim, esse bunda na cadeira ficou muito com bunda na cadeira.
As pessoas não tiraram a bunda da cadeira para ver o que estava acontecendo, as realidades, as coisas que estavam. Claro que eu tenho momentos que eu tenho que colocar a bunda na cadeira, estudar, ler, né? Mas eu também tenho que tirar ela. Eu posso contar uma anedota aqui, que é muito sobre isso, e daí eu vou ir para um lugar que é sobre como é importante aproximar a academia das organizações de terceiro setor como a gente, porque tem pesquisador lá dentro fazendo pesquisa, tá? Vou contar uma historinha para narrar essa galera que ficou muito tempo no bunda da cadeira e esqueceu de botar o pé no chão de barro. Muito tempo atrás, tá? Eu fui participar de um evento lá no museu da escola. Sim, não Que era a antiga FAED. Isso, isso. E vocês ainda estavam lá. Pessoal, eu trabalhava numa escola, era professor de tecnologia, curti pra caramba lá. Aí convidaram a gente a participar de um evento para educadores. Que uma galera de uma universidade tinha feito um processo de analisar os ambientes de aprendizagem. Era um bando de acadêmico que iam para a escola para observar como era o ambiente de aprendizagem dos professores na escola. Um pique Levi-Strauss século XIX, assim, sabe? Tipo, que eu vou pra tribo, analisar. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu sou muito, de novo, incomodado pra caramba, né? Aí eu tava lá com uma amiga, que hoje é professora na UDESC, e daí a gente trocando uma ideia e tal. E eu falei, cara, eu tenho um incômodo. Esse pessoal foi lá, tá falando, papagando sobre a escola, e não tem um professor da escola aqui pra trocar ideia. Aí eu lá incomodada, e tinha um professor pós-doutor que veio de fora, tá, não sei o quê. E deu aqui, né, abriu pra pergunta, eu ergui minha mãozona lá, daí eu falei, tá, mas me diz uma coisa, vocês estão aqui falando do ambiente escolar, da importância, de como vocês observaram e tal, mas vocês conversaram com os professores? Aí veio a resposta que eu fiquei muito, muito chateado, que era, não, a gente não falou com os professores, não. A gente não falou com os alunos, não. A gente só tava observando. Aí sabe o que eu olhei? Eu pensei assim, falei, cara, mas vocês são muito desgraçados, né? Porque como que você vai falar sobre educação sem conversar com quem tá fazendo a praxis? E daí eu olhei para aquilo e falei, gente... E ali foi onde começou a minha gana de pegar a gente da academia, ler os textos, bater participar dos grupos de pesquisa e falar, meu, muito massa isso daqui, mas ficar só nesse quesito aqui não faz sentido. E isso baliza o que a gente faz. Perguntou o que é o PAC, é um bando de pesquisador doido, todo mundo lê muito, estuda muito, lê artigo, se prepara, mas a gente que vai pra prática. Tu vai botar, que nem vocês no TXM, você não teve a tua tese de doutorado, de pós-doutorado, você não veio colocar na prática? Sim. Tem que colocar, cara. Senão, pra mim perde sentido, sabe? Eu não gosto muito dessas pesquisas de gabinete, né? Pesquisa de gabinete, artigo científico. Mas isso é um problema que a Universidade do Brasil tem. Eu faço parte de um programa de pós-graduação, a gente estava discutindo isso no LinkedIn a semana passada. Milhões de relatórios a gente tem que fazer. Dizer o que está fazendo, quanto produziu. Virou uma correria para produzir, para colocar artigo científico, para coisa acontecer, para conseguir ponto, para o programa subir, e daí a gente perde horas. Teve um professor que fez a conta de quanto tempo ele gasta para fazer o censo dos programas de pós-graduação, contando quantos pontos de pós-graduação tem no Brasil, quantas pessoas estão envolvidas nesse censo. Ele calculou em torno de 50 milhões de reais se gasta por ano só para fazer o censo das pós-graduações. Se esses 50 milhões fossem investidos nas pós-graduações, seria muito mais negócio do que ficar fazendo esses censos para criar, sabe? O cara é bom pesquisador nisso aqui, mas nunca foi lá aplicar o troço. Ontem também vi um negócio no LinkedIn bem legal, depois eu posso até passar para você, de uma pesquisadora que eles estão fazendo o novo Einstein, né? Que nunca apareceu. Ela não era aquelas que, aos 12 anos, passou no MIT, não sei o quê. E ela tá lá produzindo, fazendo um monte de coisa, mas não tá fazendo marketing daquilo. Se faz um marketing pequeno, de coisas que podem ser... faz um marketing grande de coisas pequenas. Eu acho, assim, exagerado nisso. Mas isso é fala minha, uma fala que não ecoa. Não ecoa, e não estou nem um pouco preocupado que ecoe ou não. Mas, assim, podcast é curto, a gente não pode ficar falando muito tempo. Eu sei que a gente ficaria aqui horas falando sobre esse assunto. Eu preciso cortar você disso tudo que nós estamos falando de educação e dizer assim, fala do PAC. Porque o PAC existe, o PAC está fazendo um trabalho diferente, faz coisas, falamos ali, mas atingiu 200 jovens, 60 deles estão empregados, você falou, isso é um sucesso, imagina 30%. 30% é muito.
Bastante. É muito. 30%. Hoje, se a gente, proporcionalmente, a gente é a ONG de Santa Catarina que mais empregou a galera que tá... Então, isso é ótimo. Só que o PAC precisa viver, né? Então, tem uma parte... Aí que eu quero chegar. O PAC tá num momento que ele precisa dar um próximo passo. E ele precisa de apoio. Eu acho que tem... E daí... Eu acho que era o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que é processo de maturidade. Eu acho que a gente vai fazer 5 anos de pessoas que eram empreendedores, mas não sabiam, que aprenderam a empreender dentro do terceiro setor, que é super desafiador, empreendendo e estudando no processo. A gente participa de processos de incubação e desenvolvimento desde que fundamos o Prototipando. Mas nesses 5 anos, o que deu clareza pra gente foi... primeiro que ter uma organização de terceiro setor vai recurso. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar Isso claro. é bem importante, né? Tem- Eu quero fazer... Não, eu não quero ter lucro, não quero... Precisa de dinheiro. Isso, Precisa de dinheiro. eu acho que esse é o ponto principal e eu venho falando disso há bastante tempo, que nós do terceiro setor, a gente não fez voto de miséria e a gente não é São Francisco de Assis. Não tô dizendo que eu vou pegar o dinheiro do Prototipando e vou pras Bahamas, não é Porque isso. o São Francisco de Assis tinha pai rico, né? É, exato. Não, o que eu tô dizendo, Salomão, é que assim, eu não tô dizendo que eu vou pegar o dinheiro e vou ficar rico, milionário e vou viajar pras Bahamas. Não é sobre isso. Vai dinheiro pra manter uma operação. Você sabe, você tem a TXM, tem o espaço, tem aluguel, tem um monte de coisa. A gente tem a mesma coisa. Pra eu estar dentro do centro de inovação, eu pago um aluguel. Pra eu ter computador de qualidade, eu pago a manutenção. Pra eu ter as pessoas trabalhando, tudo isso vai recurso. Para eu viajar, tudo vai recurso. Então a gente precisa ter essa parte de arrecadação constante. Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve. Porque o teu ator lá na ponta não te paga, né? Não, meu jovem não. Então, é isso, eu preciso ter essa estrutura financeira acontecendo. E o que a gente aprendeu nesses tempos? Que muita gente vê uma organização como o Prototipando, que é sólida, que consolidou em 4 anos, que faz um trabalho bem feito e acha que a gente já ficou rico milionário. Que não precisa... Tem até uma piada entre a gente das lideranças, né? Que o pessoal acha que o Prototipando é uma ONG gourmet. Que a gente tá dentro do centro de inovação, e as fotos são bonitas, e os jovens estão tudo direitinho. Não, cara. A gente ainda tem muita relação para manter a operação em pé. Então, assim, tipo, empresas... E vai um pouco da conversa que a gente estava tendo antes. Muitas empresas apoiadoras injetam recurso, mas ainda é insuficiente. A gente precisa de mais empresas engajadas no processo. Mais PJs que falem assim, cara, eu sei que eu preciso de profissional. Eu vou precisar. Eu sei que eu preciso solidificar o meu ecossistema. Eu sei que é preciso desenvolver o Estado como um todo. E que injetem recurso não só dentro da sua territorialidade. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu no ano passado, tá, Salomão? E vai muito de encontro a como a gente está olhando os próximos 5 anos do Prototipando. Os próximos 5 anos, a gente entendeu que é preciso capilarizar o Prototipando por todo o estado de Santa Catarina. Brasil também, mas olhando só o nosso estado, né? Eu preciso ter um Prototipando em cada um dos centros de inovação. Uhum. Porque o investidor que está lá no Alto Vale, ele quer investir recurso dentro dos jovens que estão ali no Alto Vale. Sei. Então a gente também precisa entender o mercado para poder se adaptar. Mas é aquela coisa, para eu ir para, sei lá, vou dar um exemplo, né? Lages. Para ir para Lages, o ecossistema de Lages também tem que me comprar. Sim. Também tem que pagar e falar, vou me comprometer há 2, 3 anos, tem aqui as empresas, tem o edital, tem o fundo, tem a prefeitura, tem a FAPESC, não sei. Esse pool de recurso para a gente poder implementar lá. Porque dá certo. Uhum. Só que as pessoas precisam entender que é preciso coçar o bolso. E aí pessoa física também. Tem muita gente que é mentor do Prototipando. Até se você tá aí e é da área de tecnologia e quer ser mentor, Tecnologia, empreendedorismo, né? quer estar com a gente, as vagas de mentoria são abertas constantemente. Vai lá no formulário, preenche e a gente faz as chamadas, acho que 3 ou 4 vezes por ano.
Mas se você não E a ser mentor, TXM tem um curso de mentores online gratuito que você pode fazer para se preparar. para trabalhar com... A gente tem um processo de acompanhamento dos mentores, que é super legal também. Faz o curso da TXM, vem ser mentor com a gente, você vai ser acompanhado, você vai aprender a mentorar. Puta, que é uma experiência até para quem tá empresa. A gente tem conversado com algumas empresas para criar programas de mentoria, né? Porque eles estão tendo essa dificuldade. Pô, como é que eu atendo a geração Z? Como é que eu faço a geração Z estar engajada no trabalho? Vem ser mentor com a gente. Mas essa pessoa mentora, ou que não conseguiu ser mentor, assina o bonde dos parceiros. A gente tem um programa de recorrência de doação a partir de R$5. Vai lá e doa. Eu tenho conjunto de amigos, a gente quer ajudar. Puxa, ganhei muito dinheiro, ganhei, sei lá, o 14º salário da empresa de tecnologia. Doa pra gente, faz a doação. Porque esse recurso vai ser implementado lá dentro. Então eu acho que são 2 caminhos importantes aqui, sabe, Salomão? Que as empresas se comprometam com o processo. Se comprometam investindo recurso. Não quer investir no PAC? Investe em outra organização de terceiro setor boa que está fazendo o trabalho. Não precisa criar coisa nova. Sabe, tem muito disso. Não, a minha empresa acabou, vamos fazer um programa. Meu ESG criou o programa, não sei... Pô, investe. Se você quiser, manda uma mensagem na minha DM, que eu te passo aqui 15 organizações boas para você investir. Que uma delas vai estar fazendo o trabalho que você quer. Então eu acho que esse primeiro comprometimento das empresas em estar injetando recurso. E eu acho que o segundo é da pessoa física. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô me preparando pro carnaval? Cara, você para, 3 litrão que você vai investir no carnaval e injeta numa organização de terceiro setor. Injeta no Prototipando. Faz um Pix. A gente tem lá dentro do nosso site o Pix. Faz um Pix. Nossa, acabei de, sei lá, puxa, ganhei na Trimania, né? Sim. Não sei se pode falar. Eu ganhei na Trimania. Separa 10% e manda pra gente, cara. Porque é isso. Nossa, o Jeff tá pedindo dinheiro pra ele ficar rico. Não, não é isso, não. Eu quero trazer mais jovens. Você falou, né, do número. A gente tem muito orgulho de ter trazido 200 e desses 60 estarem no mercado de trabalho. Mas é ínfimo ainda, cara. Não, é muito pequeno, por isso tem que crescer. Eu quero fazer... E assim, o sonho é... Você me conhece, Salomão. O sonho é grande, cara. Eu quero fazer isso a nível nacional. Começando por Santa Catarina. Imagina Santa Catarina, né, que diz ter os melhores índices. Para de bater na mesa. Vou parar. Tem os melhores índices. Nós tem muito isso. Nossa, aqui a gente tem uma qualidade super grande e tal. Mas tem periferia. Eu conversava com o pessoal lá da região ali de Lages, né? Poxa, os menores IDHs, tirando Lages, são em todos os municípios ali do entorno. Sim. Agora imagina você pegar todos esses jovens, apresentar para eles as possibilidades de tecnologia, trazer eles para dentro do ambiente, desenvolver eles. Quem vai parar Santa Catarina? Você falou uma coisa super legal, né? A gente tem muitas startups saindo daqui, mas quantas são unicórnios? 0 ainda. Pô, será que esses jovens que vão contribuir para os unicórnios não estão ali? Ou os unicórnios não estão dentro desses lugares onde os jovens estão? Eu acho que esse é o ponto. Para eu aumentar o meu impacto, e o sonho é aumentar o impacto. A gente está olhando os próximos 5 anos da organização para fazer isso declaradamente. Eu estou falando, a gente vai, em 5 anos, levar o Prototipando para todas as mesorregiões de Santa Catarina. Só que para fazer isso, não adianta eu chegar lá com um pão com mortadela e 1 litro de tubaína. É preciso ter recurso, injetar recurso mesmo. E daí é todo mundo. Aí eu tô falando pro primeiro setor, pro segundo e pro terceiro. Eu vou precisar da parceria com o terceiro setor local. Mas eu preciso que as empresas injetem recurso. Que elas comprem isso também. Eu preciso que o Estado também se comprometa. E usar leis de incentivo, você acha que tá conseguindo? Como é que você tá? Ó, a gente esse ano começou, e das novidades, né? Esse ano a gente aprendeu uma coisa muito importante que existem alguns fundos que a gente consegue acessar, por exemplo, fundo de infância e adolescência. Parte dos nossos jovens está dentro do range de idade de adolescentes, né? Até 17 anos. Então esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai tentar um fundo da infância e adolescência no município de Palhoça, que é um dos lugares que a gente atende. A gente já teve 2 editais aprovados no ano passado. Editais pequenos, 50, 100 mil. A gente está começando, hoje temos um profissional que entrou dentro do time, que está olhando para a escrita de editais, e a gente está construindo um escritório de projetos, para que a gente possa começar
a ir atrás desses recursos de leis de incentivo. Só que tem um ponto que daí foi, e daí é a dica para você de terceiro setor que está vendo esse podcast. É preciso se preparar burocraticamente para poder receber esses recursos. Sim, você falou isso antes. Por exemplo, a gente recebeu... Uma emenda parlamentar. Recebemos uma emenda parlamentar. Eu não consegui receber ainda. Por quê? Porque eu preciso destravar um conjunto de burocracias, documentações, participação de conselho. E a gente tá tudo legal, tá? A gente tá tudo bonitinho, todas as documentações direitinhas, mas é o processo burocrático. Você conhece o William do Icon, né? Sim. O William falou uma coisa muito legal pra mim num café, que foi, Jeff, primeiro que eles deram uma puta ajuda pra gente, pra parte de organização, pra participação dos conselhos, do Conselho Municipal de Assistência Social. Ele falou, uma prática não tão boa das organizações do terceiro setor é que elas primeiro recebem para daí se adequar. A dica que ele deu foi primeiro se adequem para daí receber, que é o que a gente está olhando para esse ano. Então, essa é a missão 2026. Adequar todos os processos que são burocráticos e tem que ser, porque é dinheiro público, né? Dinheiro do contribuinte. E o problema é que os bons pagam pelos maus, né? Porque tem gente que usa o dinheiro mal, e daí os povos que querem usar bem, tem que fazer toda uma argumentação que é chata, mas tem que ser feito para garantir. Né? E daí essa é a dica que eu dou. Então, tipo, estudem e se preparem antes, criem boas conexões para poder ter bons editais escritos, boas conexões para receber recurso, mas eu tô olhando muito profundamente para isso. Por quê? Porque por mais que o dinheiro direto da pessoa física ou jurídica venha e eu possa usar ele onde eu precisar, ele é muito difícil de ser mobilizado. Os editais, as leis de incentivo, elas são mais burocráticas, mas a partir do momento que rola, você tem um montante um pouco maior para poder trabalhar. Então, por exemplo, né? Os editais de fundo de infância e adolescência, eles giram entre 100 e 250 mil. Tem gente que eu sei que tá em casa e pensa, nossa, 100 mil reais é muito dinheiro. Para uma organização, para uma empresa, funciona, mas não é tanto assim. Funciona para rodar algumas coisas. Mas a gente entendeu que esses montantes, eles são mais robustos para a gente manter a operação. Então, é um olhar que a gente está tendo mais profundo. E pensando no processo de expansão, Salomão, isso é a primeira pessoa que eu tô falando público, isso é você. A gente entendeu que é preciso ter esse menu de possibilidades para poder apresentar para os territórios. Quando eu for para qualquer um dos centros de inovação, a minha ideia é, primeiro, né? Faz sentido, vocês querem estar com a gente nessa? E apresentar, existem todas essas possibilidades para a gente rodar a operação. Pode ser uma parceria com a prefeitura, pode ser um fundo, pode ser um edital da FAPESC, enfim. Pode ser de doação direta, puxa, a empresa X quer patrocinar. Então, ter isso muito claro é o que a gente está desenhando agora, sabe? Então, você de Centro de Inovação, que sempre assiste o nosso podcast, você de instituição de fomento, você empresário, vamos fazer o PAC, fazer esses 20%, não ser 60%, mas ser 600. Esses 600 serem 6 mil. Sonho? Tá, mas se você não sonhar, né? Não, total. Pensa, são 22 centros de inovação hoje em Santa Catarina, se eu estiver errado, né? Se tiver, coloca aí nos comentários, coloca quantos que são agora. São 22. Se eu trouxer 50 cidades, né, que tem centro de inovação, porque tem cidades que tem mais de um. Exato, por exemplo, aqui em Florianópolis tem 4. 5, né? 5? Então pensa, se cada um desses ambientes a gente conseguir trazer 50 jovens, quanto que a gente está falando? Tô falando de 1.000 jovens. Se cada um deles trouxer 50, que é o que a gente traz aqui, imagina o impacto que isso causa. 1.000 jovens dentro de uma rede, de uma comunidade, que vai estar acompanhando essa galera. Saindo startupeiros, empreendedores, programadores, designers. Agora a gente está olhando... Vendedor de cliente. Total, imagina o impacto que isso causa. Eu acho que esse é a pulguinha atrás da orelha que eu quero colocar para todo mundo que assiste teu podcast, que escuta teu podcast, que é, se a gente consegue levar isso para todos os centros de inovação da rede, centros, ou todos os centros que existem em Santa Catarina, imagina o impacto que causa. Transformação socioeconômica que isso vai trazer. Eu acho que esse é a pulguinha atrás da orelha que eu vou colocar
cabeça da galera. É isso que a gente quer fazer com esse podcast. Para ir para finalmente, porque senão as pessoas não ficam assistindo, né? 40 minutos é muito tempo, né? Aham, Então, assim, a gente sempre faz essas 3 perguntas, a pergunta TXM, aham. que não sei se você respondeu outra vez, mas vamos tentar de novo. Think. Pensar. Qual é o livro, o filme, a palavra, a frase, o autor, o que você indica para a pessoa pensar? Cara, eu tô consumindo muito material voltado para tecnologias sociais. A gente participou agora, a gente está dentro de um processo de incubação, junto da Fundação Banco do Brasil, e que quem está coordenando é o pessoal da UNB. E eles têm muitos artigos, muito material falando sobre a estrutura de tecnologia social, que é diferente da tecnologia tradicional. Ela tem muito sobre reaplicabilidade, baixo custo. É muito legal. Então, eu acho que quem puder ver material, tem muito material no próprio site da Fundação Banco do Brasil, tem artigo, tem canal no YouTube, tem o pessoal do Incube TS que fez um material em vídeo muito legal. Então, eu acho que para pensar seria uma das coisas que eu tô olhando agora, nesse momento. Eu acho que da outra vez eu falei sobre o material do canal Futura, que era o Destino Educação, que foi uma das coisas que mudou a minha cabeça para pensar em ambientes de aprendizagem. Agora eu tô olhando muito para essa parte de tecnologia social. Então, para quem quer pensar, eu recomendaria procurar lá no site da FBB, dar uma olhada nas TS, nos artigos. X é a experiência. Qual é a experiência aí que mudou sua vida, que vai mudar a vida das pessoas? Que experiência? Cara, posso te contar uma experiência que eu acho que eu já falei isso em outros lugares, mas eu nunca falei pra ti. Acho que a experiência que mudou a minha vida foi o mestrado, não pelo mestrado em si, mas pela oportunidade de poder viver as experiências de aprendizagem que o mestrado me trouxe. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz em 2011. Terminei em 2013. Eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório. Eu trabalhei no laboratório de imagem e som lá da UDESC. E lá eu aprendi, eu já sabia como trabalhar, mas eu trabalhei com produção musical, animação, audiovisual. E eu acho que participar de laboratórios, de experiências, daí eu viajei para fora, fiz artigo. Então, acho que aquelas experiências que o mestrado, que o ambiente acadêmico me trouxe, não só para o bunda na cadeira, mas para fazer coisas práticas, foi muito legal. Então, acho que as experiências que você que está aí na universidade, e jovem, se você é de periferia, vai fazer universidade sim, você precisa fazer faculdade, vai lá fazer design com o Salomão, que vale a pena. O Salomão já formou, a Johanna foi estudante do Salomão lá. E por que eu tô falando isso, gente? Tá dentro dessas experiências que os ambientes acadêmicos, os ambientes universitários podem propiciar, é muito legal. Pra mim foi. Eu fiz faculdade trabalhando, então não consegui ter isso de uma forma bacana, mas quando eu fui pro mestrado eu tive, eu acho que ali foi um ponto de mudança muito grande. Eu pude experimentar, pude conhecer gente, expandir o universo. Eu acho. Você falou do jovem ir para a universidade e tal, e a universidade ficou um espaço que as pessoas não estão querendo, porque não precisa da universidade, é importante até pelo convívio. Nossa, por tudo muito. isso é muito importante estar na universidade. Durante esse tempo do mestrado, eu fiz o desk, né? Só que eu morava do lado da UFSC, então eu convivi nos dois ambientes. Eu ia no RU e de repente estava trocando uma ideia com um cara que era da engenharia mecatrônica, com uma pessoa da química, e aquilo fez assim, explodiu meu cérebro. Eu acho que viver essa experiência é muito rica. Eu não tô falando só de universidade, tô falando da universidade pública sim, eu acho que tem uma infraestrutura muito legal, mas, pô, tem outras universidades particulares que também têm esses ambientes. Eu acho que absorver isso, essas experiências que o ambiente universitário pode te propiciar, é muito legal. Então, eu acho que como experiência eu colocaria isso. Vai no laboratório, vai fazer extensão, se joga mesmo, eu acho que vai ser importante pra galera. Manage, gestão, ferramenta de gestão. Cara, a gente tá usando agora OKR muito profundo dentro do Prototipando, né? E tem uma coisa que a gente pegou, a gente usou o 5W2H, aí pega a ferramenta virtual, né? Vai no Notion, usa tabelinha e tal. Eu acho que fazer uma mescla de todas elas, a gente tá usando o OKR agora, é bem legal, tá sendo bem importante revisitar, mas eu acho que mais do que a ferramenta é o hábito. Você fazer disso um hábito. Eu já fui a pessoa que acreditou que colocar a plataforma X ia salvar a minha área de captação ou a minha estrutura de gestão da organização. Quando eu mudei o hábito, que eu comecei a botar a bunda na cadeira e organizar o Trello, ou a planilha, ou o Monday, ou qualquer coisa, aí mudou a realidade. Então eu acho que
Tem ferramentas muito boas e a tá aí para ajudar vocês a organizar essas ferramentas, mas se não muda o modo de pensar e o comprometimento é tipo academia, né? Tipo fazer exercício. Eu tô aí na proposta 21 dias fazendo exercício, só vai quando vira hábito. Se não virar hábito, essa parte de organização, gestão, não vai rolar. Beleza, obrigado aí, Obrigado, Jeff, professor. você é sempre parceiro aqui, te chamei de surpresa, porque queria mesmo fazer uma surpresa, mas eu queria que você falasse lá para a câmera, lá, para aquele cara, eu tô falando aqui, mas você vai falar na tua lá, para aquele cara que, empresário, empreendedora, empreendedor, cientista, professor, padeiro, aquele cara que quer mudar o mundo de baixo para cima, como a gente coloca aqui, pede para ele apoiar o PAC. Eu acho que para você que acredita que, primeiro, né, a gente tem um país multicultural incrível, com jovens extremamente talentosos. Se você acredita que, como a gente, dá para transformar essa realidade, e você se compromete a estar dentro desse processo, vem conversar com a gente do Prototipando. Provavelmente vai estar as redes em algum lugar desse vídeo. Mas quem não conhece, tudo é Prototipando a Quebrada, seja no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Nosso site é prototipandoaquebrada.org. Mas eu acho que o Jeff quem é? o Jeff é Jeff do PAC, Jeff do Prototipando a Quebrada, são as minhas redes. Mas eu acho, Salomão, que se eu puder falar para essa pessoa que está assistindo a gente, o Prototipando a Quebrada só existe porque existem pessoas e a gente quer todo mundo nessa missão com a gente. Todo mundo. Você falou do padeiro, você falou do empreendedor. Se você se sentiu tocado por esse conteúdo e falou, cara, eu quero contribuir, entra nas nossas redes sociais, manda uma DM, manda uma mensagem, lá tem o celular também. E vem com a gente porque o sonho é grande e a gente não vai parar. Eu falei uma vez isso lá no primeiro podcast, eu falei, a gente entendeu que isso é uma transformação para um legado que eu quero deixar para o mundo e a gente não vai parar. E a gente quer mais pessoas, maior impacto, mais qualidade a gente pode trazer para essas pessoas. Obrigado. A TXM muda o mundo de baixo para cima e quer apoiar isso acontecer. Tem uma história, você é mais jovem que eu, mas sempre no programa do Jô Soares, né? Sabe, ele fazia entrevista, o pessoal tomava as copinhas na caneca e dizia assim, puxa, eu queria tanto uma caneca dessa, então você ganha uma também. Ah, obrigado! Adoro! Esse daqui vai para o primeiro café do dia, vai ser nessa aqui. Mudar o mundo de baixo para cima. Eu gostei muito dessa... Obrigado, tamo junto aí. Tamo juntando. Precisar aí, conta com a gente. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muita criatividade. Nós estamos nas redes, nós estamos no YouTube como TXM Business, onde você está, clica, faz o sinalzinho, curte a gente, mas também estamos em todas as redes com TXM Métodos, né? No Facebook, no Instagram, no Spotify, para assistir esse podcast e fazer a diferença. Conta com a gente conta com vocês, fazer a diferença. Obrigado à FAPESC por ser nossa parceira, ao Luiz Felipe por dar uma técnica aqui. Sucesso a todo mundo. Vamos lá, Jeff. Juntos chegaremos lá, mudaremos o mundo de baixo para cima. Valeu? Até mais. Pessoal, obrigado. Tchau.